Aleluia! Hoje é 4 de outubro, Isaías 59 diz: os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, mas o vosso pecado faz divisão entre vós e Deus para que ele não vos ouça. Então Deus está dizendo literalmente que se vivemos na prática do pecado, da contaminação, das coisas erradas, Ele está dizendo que não vai poder nos ouvir. Meu Deus, Ele não vai poder estender a mão para nos salvar, e Ele não vai poder fazer milagres extraordinários sobre as nossas vidas, porque também está escrito que Deus não ouve a pecadores. Meu amado, Deus está falando, e quando é que as pessoas vão ter noção disso, e acertar, e alinhar, e consertar as suas vidas diante do Senhor? Como vamos duvidar dessa palavra? Deus está dizendo que o nosso pecado impede Ele de agir nas nossas vidas. Deus quer que andemos em santidade, em fidelidade, em temor. Assim, Ele vai nos usar e nos abençoar. E eu digo novamente, não é a minha palavra que as pessoas estão rejeitando, não é a palavra de um bispo, de um apóstolo, de um pastor de algum lugar. As pessoas estão rejeitando, é a palavra de Deus. Quando rejeita-se a palavra de Deus, evidentemente as pessoas vivem na prática do pecado. E por essa razão muitas pessoas não estão sendo abençoadas. Mas a pessoa está tão cega pelos seus próprios erros, pelos seus próprios conceitos. Está vindo luta, está vindo dificuldade, e a pessoa não está percebendo que é por causa da sua má conduta, do seu jeito de viver diante de Deus e diante dos homens até. Muita gente impedindo os outros de se converter ao Evangelho por causa das suas atitudes erradas. E você acha que isso não será cobrado? Você acha que Deus não vai tratar com justiça uma pessoa dessa? No versículo 3, Deus diz assim, que Ele não ouve as pessoas porque as pessoas estão com contaminações nas mãos, com sangue nos dedos, e cheios de iniquidade e de culpa. O que é iniquidade? É um pecado que está lá encrostado. É aquilo que estava na vida daquela pessoa quando ela estava no mundo. Mas ela não se permitiu ser liberta, ser restaurada, ser transformada. E essa iniquidade está aí para contaminar a outros. No versículo 5 ele diz claramente que essas pessoas estão chocando ovos de serpente. E quem comer dos ovos dessa serpente, disso que foi gerado do íntimo do coração de algumas pessoas, isso vai gerar a morte. Então, de outra maneira, podemos dizer, se afasta de todos aqueles que contaminam, que causam dano no meio da sua vida. Queridos, no versículo 3, Deus está dizendo que Ele não ouve as pessoas porque as pessoas estão cheias de iniquidade, cheios de culpa. As suas mãos, seus dedos estão contaminados de sangue, por isso Deus não ouve. Meu Deus do céu, isso aí tudo se trata de pecado. A iniquidade é aquele pecado que era para ter ficado lá atrás, quando a pessoa se converteu ao Evangelho. Mas a pessoa não aceitou abrir mão desse pecado, não se permitiu ser curada e ser liberto. Por isso Deus não está ouvindo a muitos. No versículo 5 diz a palavra que essas pessoas com esses sentimentos maus, esse temperamento mau do passado, elas estão como se fossem gerando ovos de cobra. E quem comer desses ovos morrerá. Quem pisar nesses ovos, quem quebrar a casca desse ovo, meu Deus, vai gerar uma serpente. Não é isso que está acontecendo por aí? Contaminação, morte e destruição para muitos? Essa foi a minha devocional deste dia, 4 de outubro. E Deus está dizendo literalmente, aquele vai estar gerando ovos de cobra. E vai contaminar a outros, vai gerar a morte espiritual de outras pessoas. Não foi isso que aconteceu, eu vou repetir de novo, com Corá, quando se levantou contra Moisés, dizendo para os outros que era melhor, que era mais espiritual do que Moisés, que podia ser escolhido, que podia ser usado. Ele contaminou 14.700 pessoas e todas morreram. Então Deus está dizendo que Ele está vendo tudo isso, Ele sabe quem vive no erro e no pecado. Então se santifique urgente. No versículo 7, Deus diz, essas pessoas que já estão contaminadas, os seus pés são rápidos demais para ir para o caminho de tudo aquilo que é mal. E os seus caminhos são de ruínas e de destruição. Elas não têm paz e por onde elas passam, elas tiram a paz. Está escrito aí, queridos. Não foi eu que escolhi o texto, é a palavra de Deus.
Em nome de Jesus Cristo, então Deus está dizendo assim, vamos olhar para a nossa própria vida. Como eu disse ontem, fique de frente do espelho, olhe para si mesmo e pergunte para você, você realmente é uma pessoa de Deus? Você realmente é uma pessoa que procura a santidade? Você é uma pessoa que realmente foge da aparência do mal? Ou você é contenciosa, rixosa, provocadora, intriguenta? Por onde você passa, você consegue tirar a paz? Por onde você anda, você não deixa o ambiente bem? Como você é de verdade? No versículo 8 e 9, Deus diz que essas pessoas que não se permitirem serem curadas interiormente e ter libertação, elas pegarão o caminho que é certo, o que é correto, o que é direito e transformarão num caminho tortuoso. E quem andar com estas jamais encontrará a paz. Veja bem, e eu digo, um doente sempre consegue achar um outro doente. E assim ambos se contaminam e tentam contaminar a outros. Olha aí, não, jamais encontrará a paz. E depois Deus diz no versículo 9, a justiça de Deus, no bom sentido, ficará longe delas. Ou seja, elas perderão a provisão, cuidado, livramento, milagres, vitórias, porque estão com seus corações obstinados, não ouvem a verdade, não aceitam instrução, não aceitam cura, não aceitam libertação. Elas preferem andar nos seus erros e sofrerão por causa disso. Nesse mesmo versículo 9, Deus está dizendo que essas pessoas não conseguem enxergar isso porque elas estão andando como cegas, nas trevas, na escuridão. E em pleno meio-dia, é isso que a palavra está dizendo. Mas no versículo 13, ele diz ainda mais, que essas pessoas, na verdade, elas estão rejeitando e desprezando o Senhor. E por isso fugirá delas a justiça, o cuidado, a provisão, tudo aquilo que Deus pode fazer. Você tem noção do que é perder o cuidado? A misericórdia, o amor, os milagres que Deus pode proporcionar para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, como eu sempre digo, fuja da aparência do mal, ande em santidade, não se permita ser contaminado por aqueles que estão com o coração muitas das vezes até mesmo cauterizado, não consegue mais ver erro, não consegue mais ver pecado em sua vida, acham que estão andando certo quando estão andando para a própria destruição e querendo levar outros com eles. Queridos, e ter uma lógica humana. No versículo 21, Deus está dizendo assim, essa palavra é minha, o que você está ouvindo é eu falando contigo. Mas o povo às vezes é tão ignorante é falta de conhecimento, que quando vem uma palavra de confronto, uma palavra dura, de exortação, de disciplina, as pessoas levam para o outro lado. Fui atacado, fui humilhado, fui perseguido, mas não entende que se a palavra mexeu, incomodou, exortou, puxou a orelha, a pessoa não consegue ver o seu erro, não consegue ver o seu pecado. Em vez de aceitar a disciplina que vem do Senhor, como ele fala no versículo 21, ele se levanta não é contra homens, não é contra líderes, ele se levanta contra Deus. Aceite a disciplina que vem do Senhor. Meus amados, fiquemos mais atentos àquilo que Deus nos instrui pela sua palavra. Se aquilo que você tem ouvido da parte de Deus é ministração segundo a palavra, está doendo, está machucando, está sangrando, dói, é porque você tem que entender, precisa de cura, precisa de libertação, precisa ser transformado. É por isso que Deus tem nos exortado tanto sobre isso. Olha os escândalos que estão pelo mundo afora, daqueles que deveriam pregar a verdade, ensinar a verdade, ser o exemplo de santidade, são os que mais cometem escândalos. Você quer ser mais um desses? Então ande segundo a vontade de Deus, porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Se você guardar a palavra, você será bem sucedido por onde quer que você andar. Você prosperará e crescerá em tudo, em nome de Jesus. Somente obedeça, guarde a palavra no teu coração. E aí, meu irmão, você vai ser um exemplo de santidade e ser usado pelo Senhor.